A paz do Senhor para todas e todos que me escutam. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Êxodo 3, de 9 a 14. Diz assim: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés se sentiu tão inadequado para aquela tarefa. Essa foi a primeira das 4 negativas de Moisés. Moisés tinha um sério problema de identidade. Ele era neto de Faraó e foi criado no palácio do rei, mas sabia que era filho de uma escrava. Moisés teve que experimentar que Yahvé, o Eu Sou, iria com ele e cumpriria sua promessa, a de libertar o povo do Egito. Moisés previu a pergunta do povo, que também era a sua: Quem é esse Deus? Que nome se deve usar para invocá-lo? Já tinha se passado tanto tempo depois de Abraão, Isaque, Jacó e José. Na antiguidade, o nome de uma pessoa não era somente uma maneira de se dirigir a alguém, o nome da moda, o nome que você acha bonito, mas era uma descrição do caráter e da personalidade da pessoa. Eu sou o que sou. Está intimamente associado com a coerência de Deus em se lembrar do antigo compromisso da aliança feita com Abraão. Em todo o Antigo Testamento, Deus teve muitos nomes: Yahvé Roi, Yahvé Shalom, Yahvé Tsikenu, Yahvé Nissi, Yahvé Shammah, Yahvé Sabaó. Mas qual o sentido do eu sou? Jesus, o Verbo vivo que desceu dos céus, veio trazer essa resposta. E por 7 vezes ele se apresenta como o eu sou. Primeira delas, ele diz lá em João 6:35, eu sou o pão da vida. E ele continua dizendo: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O maná do deserto também veio do céu. Mas esse pão, ao contrário do maná, não perece. Jesus é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento, mas temos que querer nos alimentar dele. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão subnutridas e muitas morrem de fome porque não se alimentam do pão que desceu do céu. Jesus quer nos alimentar. Ele deu sua própria carne para poder nos alimentar todos os dias e eternamente. Muitas vezes buscamos nos alimentar de tantas coisas que o mundo oferece, mas dessa forma nós vamos continuar com fome, nós vamos continuar desnutridos. O segundo eu sou de Jesus, ele fala lá em João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus foi essa luz. Lá no deserto, na coluna de fogo. Luz aquece. Luz nos tira das trevas. Luz nos guia por um caminho seguro. Jesus é a nossa luz. E quando estamos iluminados por Ele, podemos iluminar a todos que estão à nossa volta, ainda em escuridão, sem encontrar a verdade, sem encontrar o caminho seguro para poder seguir na caminhada, seguir na jornada.
O terceiro eu sou de Jesus está lá em João 10, de 7 a 9. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. Jesus é aquele por meio do qual a vida eterna é recebida. Nós somos suas ovelhas que iremos entrar pelo portal eterno através dele. Jesus nos garante que a salvação eterna é sempre dada àqueles que confiam e creem que ele é o Senhor. No islamismo, existem 8 portas que as pessoas têm que entrar para receber a vida eterna. Eles creem nisso. Nós que cremos em Jesus, nós só temos uma porta. Uma porta. O mundo nos oferece muitas portas. Outras religiões oferecem muitas portas. Mas só Jesus é a porta que nos conduz aos céus, que nos conduz à vida eterna. É uma só. Basta entrar pela porta que é Jesus. O quarto eu sou está lá em João 10, de 11 a 15. Diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ai, que coisa linda saber que Jesus dá a vida por mim, que sou ovelha dele, dá a vida por você, que é a ovelha dele. O pastoreio de Jesus precisava de um sacrifício que resultasse em sua morte sacrificial. No Antigo Testamento, para remir os pecados, as pessoas levavam uma ovelha para o sacerdote imolar ela, para que aquele sangue fosse derramado. Mas agora, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele deu a vida por nós, suas ovelhas. Mas ele faz mais, muito mais. Ele nos pastoreia. Ele, como pastor de cada um de nós, ele cuida. Ele cuida de nós, ele não nos deixa cair no abismo, ele usa o cajado e a vara, se for preciso, para que não nos percamos no caminho. Ele é o nosso bom pastor. Ele foi a ovelha que morreu por nós e se tornou, por isso, o nosso bom pastor. Ele diz o sim e ele diz o não. Ele, como nosso bom pastor, tem a nossa vida debaixo do seu controle. O quinto eu sou de Jesus está lá em João 11, 25, 26, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisso? Num sentido real, a ressurreição e a vida dos cristãos são a ressurreição e a vida do próprio Jesus. Porque ele venceu a morte e ressuscitou, nós temos a esperança que acontecerá o mesmo conosco. E, portanto, teremos a vida eterna junto com o nosso Senhor. Ele é a ressurreição e é essa a nossa esperança. O sexto eu sou de Jesus, ele diz lá em João 14,6, particularmente eu sou o que eu mais amo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação é poderosa e de caráter exclusivo a Cristo. Ele é o caminho. O mundo diz: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Não há outro caminho para se chegar ao Pai. Não é a religião, não é a caridade, ou a bondade, ou qualquer outra coisa que nos leva ao Pai.
Somente Jesus nos leva a Deus. É verdade que todos os caminhos nos levam a Deus, mas levam para juízo. Mas ao Pai, só Jesus pode nos levar. Ele é a verdade. Qualquer coisa que entre em contradição com as Escrituras não contém a verdade. E essa verdade é absoluta, não é relativa, não é circunstancial. Jesus, ele é o único caminho, Jesus é a única verdade. E Jesus é a vida, porque é ele que nos leva à vida eterna, é ele que nos leva ao Pai, e ele nos leva a ter uma vida abundante. E o sétimo, eu sou a videira verdadeira, está lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, em oposição a Israel, que sempre foi citada no Antigo Testamento como sendo a videira. Israel foi julgada por sua falta de frutos, mas Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel apenas representava. Os ramos que pertencem genuinamente a Cristo irão dar frutos, mas serão podados pelo agricultor para produzirem mais e mais frutos para o reino de Deus. Frutos de arrependimento, frutos de obediência, frutos de justiça, fruto produzido pelo Espírito Santo. E assim, Jesus, por 7 vezes, que é o número da completude, explica o eu sou lá de Êxodos. Abraão, o nosso pai, se alegrou em ver o dia e regozijou-se. E lá em João 8, 58 diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus cumpriu o eu sou do Pai, o glorificando aqui na terra, cumprindo a obra que foi a ele confiada. E nós? Qual a nossa parte nisso tudo? Nossa parte é confiar no eu sou de forma incondicional, testemunhando e proclamando esse evangelho que traz vida e vida em abundância e salvação a todos os que estão em trevas, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa esperança. Nós temos a esperança da ressurreição, mas nós temos que levar esperança a todos aqueles que ainda não conhecem o eu sou. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.